Meus caros, vivam boa noite. Há quanto tempo? Estive uns dias lá embaixo pelo Algarve e voltarei lá, se Deus quiser, para a rentrée do Chega a partir do próximo dia 24. E vamos lá então tratar dos assuntos que aqui nos traz, porque é para isso que nos pagam. E então temos aqui uma semana que foi especial. Foi especial porque eu falarei nisso mais à frente, mas eu ando há 30 anos, ou 35, eu nem sei bem ao certo. A verdade é que não sei bem, mas desde os anos 90, finais dos anos 90, que eu venho denunciando duas coisas. Primeiro, as estradas cortadas da Serra da Estrela. Tenho até um grupo chamado exatamente isso, EN 388, as estradas mais cortadas do mundo, do Guinness, porque até há poucos anos mal caía um farrapinho de neve, ou pior, mal ameaçava cair um farrapinho de neve e as estradas eram cortadas imediatamente. Às vezes nem chegava a nevar, outras vezes só chovia e outras vezes apenas ventava, e tudo isso eram motivos, eram pretextos para que as estradas fossem cortadas e ficavam cortadas durante vários dias. Bom, eu sempre denunciei isso, arranjei muitos inimigos no Centro de Limpeza de Neve, mas felizmente, desde há 2 anos ou 3 esta parte, desde mais ou menos da pandemia, isso mudou. A neve continuou a cair, mas em vez de ficar as estradas cortadas durante uma semana, não. A neve foi sendo limpa, as estradas foram sendo limpas, a neve foi sendo afastada nos últimos 2, 3 anos, portanto eu considero isso uma grande vitória, não só minha, mas todos aqueles que pugnamos há 30 anos por aquela pouca vergonha, pelo fim, dessa pouca vergonha que foi desde sempre as estradas estarem fechadas, mal caía um farrapinho de neve. Isso foi resolvido, parece-me a mim, vamos ver o que vai acontecer no próximo inverno, mas no inverno passado e no inverno anterior correu tudo muitíssimo bem. Não quer dizer que não feche uma vez ou outra quando realmente é necessário e não há maneira, quando o nevão é muito grande, não há realmente forma de deixar passar carros e portanto aí tem que ser limpo, mas tem que ser limpo na hora. Tal e qual como os incêndios, têm que ser combatidos na hora, não é deixar a estrada ficar fechada durante toda a noite, em que a neve se transforma em gelo, vem uma placa de gelo por baixo da neve e depois é muito difícil e demora dias até limpar a estrada. Isso realmente alterou-se e nos últimos 2 anos praticamente a neve foi removida, como acontece em todos os países desenvolvidos da Europa, foi removida na hora ou passado pouco tempo e portanto no dia seguinte, mais tardar 2 dias, nós tivemos as estradas da Torre, da Serra da Estrela, abertas. Foi uma batalha ganha, ou uma guerra, como queiram, uma batalha minha e de muitos outros, durante muitos anos que se venceu. E desta forma, desta vez, eu acabo por ter sorte, porque em 2 ou 3 anos acabo de ganhar, penso eu, uma segunda batalha, pela qual pugnei praticamente toda a minha vida adulta, também há 3 décadas, que foi esta dos incêndios. Eu sempre soube que os incêndios eram todos ou praticamente todos fogo posto, mas as televisões diziam o contrário, os governantes diziam o contrário, os comentecos, jornalecos pagos pelo regime da socialista diziam o contrário e, portanto, durante décadas atrasou-se o combate aos incêndios porque se dizia que eram causas naturais. Eu chamava-lhe causas naturais a uma motorizada, a um jerrycan e a uma caixa de fósforos. Provou-se agora, ontem e anteontem, com vários incendiários presos, que já nem é caixa de fósforos, é o próprio isqueiro que trazem e ateiam fogo às matas com o próprio isqueiro. Portanto, nem precisam de motorizada, nem precisam de jerrycan, meus caros, está tudo muito mais evoluído do que era antigamente. Bom, e então estou muito satisfeito, porque em apenas 2, 3 dias eu consegui ver, pelo menos para já, que as minhas principais batalhas que eu toda a vida travei contra praticamente tudo e contra todos, estão a ser ganhas. A inteligência nacional está realmente a evoluir, percebe-se que tanto as estradas da Serra não precisavam de estar fechadas durante semanas, como já estiveram, como também os incêndios não precisam de demorar 4 horas para começar a ser combatidos, porque em 4 horas uma pequena fogueira transforma-se num grande incêndio e depois muitas vezes não é possível combatê-lo com eficácia nas primeiras horas e depois nos primeiros dias, e é o que tem acontecido. Como veem aqui, os incendiários estão à solta e provocam ignições em Orém e Mangualde. Esta é uma notícia que mostra que alguns incendiários que até já foram presos, um deles já foi preso 2 vezes, ao ser solto, imediatamente
volta a provocar incêndios. Portanto, não venham com as alterações climáticas e muito menos com as alterações climatéricas, com as causas naturais, porque nada disso funciona. O que funciona é mesmo o isqueiro. Aqui temos nós que nos últimos dias, embora agora felizmente seja mais calmo, houve esses incêndios todos em Odmira, que foi uma coisa brutal, com 1.400 pessoas a atacar o incêndio. 1.400 pessoas atacam o incêndio que provocou 43 feridos ou 40 feridos, e vejam que este incêndio foi provocado por apenas uma pessoa, um incendiário, com um isqueiro. Um isqueiro custa €1, €1,50, provoca neste país prejuízos da ordem dos 10 milhões, 20 milhões, sabe-se lá quantos milhões. A verdade é que só nos últimos 2 incêndios foi ardida uma área maior do que todos os incêndios até ao final de abril. Portanto, meus caros, isto é uma coisa inacreditável e só continua a acontecer porque o governo se continua a recusar a mandar vigiar as matas, através, obviamente, de quem o possa fazer. Não falo apenas de brigadas locais, que também existirão em todas as aldeias. Há gente que está disposta a perder uma noite em termos de rotatividade para vigiar as matas, mas também temos o Exército, temos as Forças Armadas, que bem sabemos durante o verão, muitas delas, muitas centenas de militares, especialmente no Exército, estão ali sem fazer, não digo nada, mas fazendo muito pouca coisa. E, portanto, podiam ser realmente movidos para o centro do país, para onde provavelmente existirão mais incêndios, até porque nós sabemos, e dizemos isso aos incendiários, quais são os distritos em que a probabilidade de haver incêndios é maior. Portanto, nós damos essa informação de borla aos incendiários e, portanto, pelo menos o que se poderia fazer para atenuar esta informação que está de borla é meter as Forças Armadas, a tropa, a vigiar esses concelhos, as matas desses concelhos. Não é difícil, toda a gente conhece o seu próprio concelho, é só perguntar nas aldeias, nas vilas, onde é que nós devemos de ir para evitar que haja incêndios como houve nos anos anteriores, porque eles são colocados praticamente todos na mesma dimensão, na mesma área, mais à esquerda, mais à direita, porque a parte que ardeu não volta a arder. Mas passados 5 anos volta a arder outra vez, isso é que é maravilhoso, e são os mesmos incendiários que voltam a lançar fogo às matas. Portanto, meus caros, estamos realmente numa época em que as coisas estão a mudar e toda a gente agora percebe e diz na televisão, que é muito importante, que realmente a esmagadora maioria dos incêndios são fogo posto. Eu não digo a totalidade, porque pode haver um ou outro que não seja intencional, mas 99, se calhar, 0,5 são fogo posto, como sempre foram. Olha, cuidado com os eucaliptos incendiários, eles aparecem às 3 da manhã, é bem verdade, eu tenho um grupo, como devem com certeza a maior parte de vós conhecer, chama-se justamente Incêndios de Madrugada, a culpa é do eucalipto, e pesquisei hoje em alguns artigos científicos qual é a temperatura de autoignição de um eucalipto e pasmem, meus caros amigos, que a temperatura de autoignição do eucalipto é entre 250 e 300 graus. Portanto, abaixo de 250 graus não é possível que o eucalipto arda, a não ser que se lhe chegue chama. Aí arde, como ardem todas as árvores. Mas querem saber uma melhor? É que o pinheiro tem um ponto de autoinflamação mais baixo. Aos 200 graus, o pinheiro, dependendo das circunstâncias climatéricas, obviamente, e dependendo da quantidade de resina que ainda tenha, ele pode fazer a sua autoignição, incendiar-se aos 200 graus. Agora vejam, eu penso que nos últimos anos não se tem conseguido atingir temperaturas da ordem dos 200 graus, 250 ou 300 graus. Eu penso que não tem sido esta a temperatura comum, mesmo no pino do verão. Portanto, isso quer dizer que todas as bocas, todas as coisas que dizem, todas as informações falsas que nos dizem que os pinheiros não falam sequer nisso, que os eucaliptos fazem autoignição e que se autoincendeiam, são completamente falsas, ok? Cientificamente e completamente falsas. Podem pesquisar no Google, pesquisem na inteligência artificial, façam perguntas a quem quiserem, leiam os artigos científicos sobre isso e perguntem apenas isto: qual a temperatura de autoignição de um eucalipto, e verão que é entre 250 e 300 graus. Ok?
Pinheiros, 200 a 250. E dir-me-ão vocês, mas calma, porque está bem, o eucalipto não faz a sua autoignição a temperaturas normais, que são 30 graus, no máximo 40, não é? Falta muito para chegar aos 250. Mas a palha que está à beira da estrada, quando se tira uma beata, não é? A palha pode fazer a sua autoignição a temperaturas mais baixas. Pois, meus caros, vou dar-vos outra informação científica e que podem comprovar com o estudo onde quiserem, mas procurem no Google, está lá isso tudo, ou na Wikipédia está lá isso tudo. A palha tem exatamente o mesmo ponto de ignição, de autoignição que o pinheiro, ou seja, por volta de 200 graus. Não há nada que incendeie a palha, por mais seca que esteja, e o cigarro também não consegue fazer. O cigarro acaba por apagar-se, chegando ao filtro, e a palha não incendeia. É tudo treta, ok? Mas no dia 7 do 8, portanto 7 de agosto, foi um dia histórico. Foi um dia histórico, como já vos disse há pouco, porque, por isto, toda a gente envolvida no dispositivo que equivale a 60 euromilhões na próxima sexta-feira, por ano, quer dizer, era 17 milhões, 60 vezes o euromilhões é quanto gasta o dispositivo de combate a incêndios, eu vou repetir, 60 vezes 17 milhões, que é o euromilhões da sexta-feira. Admitem finalmente que todos os maiores incêndios que lavram em Portugal são de fogo posto. Meus caros, são fogo posto. Não vale a pena continuarem com tretas porque já toda a gente percebeu isso. Com 30 anos de atraso, relativamente ao que eu venho denunciando, e depois de mais de 20 ou 30 mil milhões de euros perdidos na negação do que sempre foi óbvio para quem tivesse 2 dedos de testa. Hoje em dia é tudo óbvio, hoje em dia toda a gente sabe que não há eucaliptos incendiários, como muito bem diz o Jorge Nascimento, e há muito mais fogos. Onde estão as temperaturas elevadas, já não há alterações climáticas, agora é ebulição, diz aqui o Jorge Nascimento. Diz o Fernando Machado que grande treta, perder umas noites para proteger as matas. Pois é, mas tem que ser, meus caros, meu Fernando Machado, porque se não fizermos isso, ou nós, ou a tropa, ou alguém, os incendiários muito rapidamente deitam fogo a tudo. Eu só preciso de um quarto de hora. E nós, se lá estivermos, hoje eu, amanhã você, e rodando todos os dias gente diferente, vai ver que nenhum incendiário aparece. Mas o ideal seria mesmo a tropa poder realmente vigiar as matas, as entradas, não é preciso lá estar dentro, as entradas, nas estradas, porque eles para entrar nas matas têm que vir pelas estradas, ok? Está de acordo o Carlos Sousa de Saint-Tropez, muito bem. Porque não se servem da tropa para abrir caminhos. A questão não é abrir caminhos, os caminhos estão abertos, meu caro Miguel Branco, a questão é que os caminhos são aproveitados pelos incendiários para deitar o fogo. É preciso realmente vigiar a entrada, especialmente à noite e de madrugada, a entrada de pessoas. Portanto, o dia há sempre quem veja, não é fácil. À noite não é. À noite as pessoas estão a dormir e, portanto, o incendiário faz o que quer. E, como sabem, a maior parte dos incêndios são colocados à noite e de madrugada. Estes grandes incêndios, depois, quando começam realmente a ser combatidos, já passaram umas horas e se o incêndio foi posto às 2, às 5, por exemplo, isto é um exemplo, começa a ser combatido e às 5 horas, meus caros, já é muito tarde, já o incêndio assumiu proporções gigantescas, ok? O Costa extinguiu os guardas florestais, mas não pôs o exército dos bois, não é, bois da Proteção Civil. Mas também lhe quero dizer uma coisa, Jorge Nascimento, eu ouço muita gente falar das brigadas e das guardas florestais. Os guardas florestais não podiam fazer nada, não podem fazer nada contra um incendiário, 2 ou 3 ou 4, eles nem sequer têm armas. Portanto, o guarda florestal o que é que estaria ali a fazer dentro da mata? Não, então o que está a fazer o guarda florestal à noite, até porque pode ser rodeado pelo incêndio? Paulo Portas nunca quis mandar a tropa para as matas com medo
que as tropas fossem rodeadas, imaginem vocês, por vários focos de incêndio, porque como vocês sabem, com certeza que sabem isto, que um incendiário não põe um foco de incêndio, põe 4 ou 5 ou 6, rodeia toda aquela área, aquilo conhece muito bem, porque geralmente eles são de lá, conhecem a orografia do terreno, conhecem as colinas onde há pinheiros, onde há eucaliptos, onde há floresta e que facilmente, se for a subir, facilmente há a ignição de umas para as outras, não é? Então eles conhecem isso tudo e põem o fogo não num sítio e fogem, não. Põe aqui, põe além, põe além, põe além, como aconteceu este último de que chegou a Odmira, foi posto em 5 locais com diferença de 10 minutos em cada foco. Meus caros, não há milagres, ainda mais de noite, mas mesmo que fosse dia, 5 focos com diferença de 10 minutos cada um, só pode ser mão criminosa, como toda a gente percebeu. Portanto, apesar de não haver guardas florestais, é verdade que não há, mas também fariam muito pouco, não fariam mais do que qualquer um de nós, pois, como digo, nem armas têm e, portanto, não podiam fazer nada. Bom, vamos continuar então aqui com outros assuntos. Este foi o meu último vídeo em que digo o Dia Nacional do Fogo Posto devia ser determinado para o dia 7/8, porque foi o dia em que as televisões todas vieram dizer que todos aqueles fogos foram fogos postos. Pela primeira vez na minha vida eu assisti a isto. Nas televisões, toda a gente a dizer, desde comandantes de bombeiros até pessoal, os boys do PS, da Proteção Civil, presentes de Câmara, disseram perentoriamente isto é fogo posto, toda a gente veio dizer que é fogo posto, exceto, meus caros, o ministro Carneiro, o ministro que veio substituir o Cabrita. O ministro Carneiro é que continua a dizer que 2/3 são negligência. Eu acredito que seja negligência, pois se calhar o incendiário queria pôr fogo naquele sítio e salta-lhe o fósforo e põe fogo 1 metro à direita. Isso é negligência, porque a ideia dele não era pôr o fogo 1 metro à direita, era pôr o fogo 1 metro à esquerda. Nesse sentido, talvez seja realmente uma negligência, mas tirando esse tipo de negligências não há outra. Toda a gente entra nas matas, ao fim da tarde, à noite e de madrugada, para colocar o fogo. Não há cá negligência nenhuma, meus caros. O suspeito de atear incêndio em Vila do Conde já foi identificado, lá está. Então, são causas naturais? Então, é as alterações bimbáticas? Então, é o aquecimento global? Não, é um incendiário. É um incendiário que põe o fogo, não é o Pai Natal, não é nenhuma personagem, enfim, do nosso imaginário, é mesmo um incendiário que coloca o fogo, como sabem. Esta foi a minha segunda vitória, já falei nisto, não vou repetir, mas se forem à minha página do Facebook, lerão com maior alcance, esta que eu considero ser uma vitória minha, porque ando aqui sozinho, praticamente sozinho, há 30 anos a denunciar o fogo posto e vejo que finalmente toda a gente, exceto o ministro Carneiro, já me dá razão. É para mim uma grande vitória, obrigado a todos aqueles que, embora tarde, dão razão aos poucos como eu, que sempre denunciamos isto. E temos aqui também que há um problema com as finanças. Há um problema com as finanças porque muitos balcões de finanças só atendem quem tem marcação prévia, e agora tentem vocês marcar para as finanças, marcar uma reunião, marcar um encontro lá dentro com alguém, fazer uma marcação e vão ver que é praticamente impossível. 3 meses, 4 meses, na melhor das hipóteses, quando chegar a hora, aquilo é desmarcado. Portanto, está como o SNS, está podre. O atendimento do país está como o resto do país, está como na Segurança Social, Finanças, Segurança Social, Ensino, Saúde, nem vale a pena falar da saúde, e Justiça. Está tudo podre. E, portanto, uma coisa é certa. Nós não temos hipótese de ser recebidos nas finanças praticamente nenhuma, mas o certo é que se nos levantarem uma coima, um processo, os prazos não param e a gente não tem hipótese de se defender, a maior parte de nós. Eu sei que se pode fazer, digamos, uma contestação por e-mail, eu sei isso tudo, mas isso, falar com as finanças, meus caros, e então por e-mail é como falar com uma parede. A resposta é nenhuma e os prazos vão correndo e quando derem por ela não conseguimos sequer chegar à fala com ninguém nas finanças e já temos uma coima e já temos juros dessa coima e vêm-nos buscar as coisas a casa, só nos deixam os chinelos. Portanto, meus caros, é preciso atenção, este país está podre, está de rastos e temos que ser nós, os portugueses, a população, a denunciar e a protestar contra este estado de coisas. Não temos nada que nos defenda, mas temos
tudo, temos o Estado que nos devia defender, que é o principal organismo, organização que nos ataca e não nos dá hipótese de nos defendermos. Isto é completamente absurdo. Presta atenção em sites como o Flight Radar, avionetas que às 2 da manhã e às 3 da manhã passam por zonas florestais e passado umas horas começam incêndios. Isso sempre foi, digamos, um mito. Sempre foi um mito. Houve realmente um ano, já foi há muito tempo, talvez há 20 anos, em que nós tínhamos aqui em Ceia, tínhamos e temos no aeródromo, mas já não temos aviões pesados de combate a incêndios. Então, houve aqui um desentendimento entre a empresa que aluga os aviões, os pilotos e um tipo qualquer aqui da Proteção Civil e, portanto, eles foram-se embora. A verdade é que agora, se houver um incêndio em Ceia, os aviões demoram horas a chegar aqui. Portanto, se estivessem aqui ou próximo daqui, seria muito mais rápido, mas não está. Espero que ou o Presidente da Câmara ou alguém, porque da Proteção Civil não se pode esperar nada, aquilo é tudo realmente uma cambada de bois, mas espero que o Presidente da Câmara, que também é do Partido Socialista, consiga trazer para cá os meios aéreos e que não sejam precisos, que isso é o que é principal. Mas aqui há uns anos eu lembro-me que houve um ano, já não posso precisar qual foi, em que nunca mais havia incêndios. Estavam aqui os meios aéreos estacionados no aeródromo de Ceia, em Pinhanços. Epá, chegou o junho, chegou o julho, estava a chegar o agosto, olha mais ou menos como foi que aconteceu este ano. E não havia incêndios. Bem, finalmente houve um incêndio lá para os lados do norte, não sei para onde. E, meus caros, quero-vos dizer que os aviões levantaram pela primeira vez para esse incêndio, porque havia também ordens de não levantar, por questão de poupança, não levantarem os meios aéreos enquanto não houvesse incêndios que o justificassem, e esse ano nunca mais havia incêndios que o justificassem, mas finalmente lá houve um para o norte, e levantaram os aviões daqui para o norte. Certo é que, por coincidência, em todo o trajeto daqui até ao foco de incêndio que eles foram combater, tanto para lá como para cá, apareceram, como por milagre, vários incêndios nesse mesmo dia. Não estou a insinuar coisa nenhuma, estou apenas a dizer que foi coincidência. E dependendo das alterações ou das altercações bimbáticas de ebulição do Gugu, até pode ser 50 graus. Não é dos eucaliptos, mas sim dos lavradores, diz aqui este amigo Neves Costa, porque os homens andam com roçadoras às 3 da manhã. Só temos analfabetos a comandar, é o país que temos. Claro que ninguém anda com roçadoras às 3 da manhã, é uma brincadeira, é apenas uma ironia deste nosso leitor ou visualizador Neves Costa. Ainda hoje vi um episódio no canal Discovery, gravado no Alasca, em que o rapaz dizia que já há 75 anos não nevava tanto como agora. E esta? Bom, minha cara Sandra, são as alternativas bimbáticas. Como sabe, se aquecer muito o tempo é culpa do homem e do CO2. Se arrefecer muito o tempo, a culpa é também do homem e do CO2. E, portanto, a culpa é sempre do homem e do CO2 que ele emite. Não sei como é que a última era glaciar, acabou, como é que o gelo todo derreteu. Aqui na Serra da Estrela dizem os estudiosos que o gelo poderia chegar a mais de 2 km de altura, portanto a Serra da Estrela teria 4 km de altura com o gelo, isto há coisa de 20 mil anos. Entretanto, nos últimos 14 mil anos o gelo derreteu todo e eu gostava de saber porque é que o gelo derreteu há 14 mil anos. Será que foi também as emissões de dióxido de carbono que foram emitidas, provocadas pelo ser humano, pelo homem das cavernas, pelo Neandertal? Olha, e já agora, e a penúltima era glaciar, que foi há 100 e tal mil anos, também aconteceu mesmo? Olha, e a antepenúltima, que foi há 200 e tal mil anos, como sabem, as eras glaciares são de 100 em 100 mil, 90 em 90 mil, e depois tem havido sempre um intervalo entre 10 mil, 12 mil, entre 10 mil e 12 mil anos, digo bem, de tempo quente. Nós estamos justamente no último Holoceno, no último intervalo de tempo quente, felizmente para a civilização e felizmente para todos nós que evoluímos mais nestes últimos 5 mil anos do que desde que há a humanidade ao de cima da Terra. E esta notícia é realmente maravilhosa, meus caros, porque se trata do mesmo jornal e se trata da mesma notícia, mas o título é oposto ao anterior. Eu explico. Esta notícia diz: desemprego sobe para 6,1 no segundo trimestre.
ok? Subiu para 6,1 no segundo trimestre. E começa a notícia, para vocês verem que é a mesma, começa a notícia com o seguinte texto. Trata-se de uma subida homóloga de 0,4 pontos percentuais face ao período homólogo. Estamos a falar de uma notícia da Lusa, como podem ver aqui, eu penso que conseguem ver aqui, eu estou aqui a passar com o rato, para ver se vocês conseguem ver, que diz que é uma notícia da Lusa. Portanto, diz que o desemprego subiu para 6,1%. Ora, há outra notícia, meus caros, logo a seguir, que eu vou buscá-la aqui mais à frente, é que está ela, depois eu volto atrás, que diz o seguinte, desemprego recua para 6,1%. Ou seja, uma notícia diz desemprego sobe para 6,1% no segundo trimestre. É a notícia que vimos. Entretanto, há outra no mesmo jornal, que neste caso é o Correio da Manhã, que diz desemprego recua para 6,1% no segundo trimestre. Um diz que aumenta, outro diz que recua. Mas vejam que o texto é o mesmo. Trata-se de uma subida homóloga de 0,4% pontos percentuais face ao período homólogo por aí fora. Portanto, como veem, a notícia é a mesma. As gordas, digamos, o título principal, numa dessas notícias diz que aumentou o desemprego, e na outra diz justamente o oposto, diz que diminuiu. É isto é que eu digo, ao que chega, a que ponto chega a desinformação, meus caros. O jornal é o mesmo, é o Correio da Manhã. A notícia é a mesma, o texto é rigorosamente o mesmo, mas os títulos são antagónicos. Eu vi primeiro esta, em que dizia que o desgoverno da socialista encoraja os portugueses a não trabalhar. Todos nós sabemos isso. Conhecemos até aquelas famílias étnicas que deixaram de vender na feira. Não vale a pena. Recebem subsídios, podem ficar em casa. E eles aceitam o conselho. Os portugueses que não querem trabalhar, obviamente, aceitam o conselho. E também aceitam os subsídios para nada fazerem. Deixa-me aqui alterar só a minha posição relativamente ao texto para não estar a olhar para o lado. Eles fazem o quê? Fazem ganchos, fazem biscates que fogem a qualquer tipo de tributação. Portanto, a economia paralela é o chamado economia ao negro, o trabalho ao negro. Estimada em 22%, esta economia paralela, a verdade é que a pequena economia paralela deve andar muito mais próximo dos 50% do que dos 22%, digo eu. Isto é uma estimativa minha, não a posso provar, mas todos nós conhecemos muita gente que trabalha, mas não paga impostos pelo seu trabalho. E mais uma vez, seria envergonhante para o desgoverno reconhecer os seus múltiplos e sucessivos falhanços. Ficamos pelos 22% para não parecer tão mal, para não criar um escândalo nacional. Meus caros, 22%, mesmo que fosse só este o valor da economia paralela, seria uma vergonha, porque é entre um quinto e um quarto da nossa economia que não é tributada. E, portanto, depois aqueles que têm que ser tributados, como sejam os trabalhadores por conta de outrem, os funcionários públicos, é que levam com todo em cima, porque têm que pagar por eles e pelos outros que se recusam a ser tributados. Dívidas do IPMA fazem perder voto internacional. O IPMA, como sabem, o Instituto Português de Meteorologia e Atmosfera, ou coisa do género, mar e atmosfera, qualquer coisa assim do género, deve 8,8 milhões de euros a um organismo homólogo internacional europeu. Se não os pagar até finais de setembro, deixa de ter voto na matéria e deixa de estar apresentado no satélite ou numa rede de satélites meteorológicos que existem. E, para além disso, há mais um problema. O problema que há é que eles utilizam os bolseiros, no IPMA, utilizam os bolseiros 1000-euristas, aqueles desgraçados que estão a fazer tese de mestrado e muitos de doutoramento que ganham apenas 1000 euros e também não pagam impostos, que as bolsas não pagam impostos. 1000 euros a fazer o trabalho dos funcionários que deviam estar a fazê-lo e que agora não fazem. À medida que se vão reformando, parece que nunca mais ninguém o substitui e, portanto, o seu trabalho é feito pelos bolseiros 1000-euristas, pelos desgraçados que têm que dizer que a terra está a aquecer porque senão não recebem ordenado. E têm que dizer tudo, todas as patranhas que lhes mandarem dizer, eles têm que dizer que sim. Se disserem que não, perdem o emprego no mesmo dia. Portanto, quando se diz que a esmagadora maioria dos cientistas corroboram esta informação, não. Os cientistas são os 1000-euristas que, se não disserem isso, ficam sem emprego. O que é que os seus fariam no lugar deles, que têm família, têm que colocar comida na mesa? Pois é, teriam que fazer o mesmo, não é?
Pois cá está. Que tal recorrerem a Gugu da ONU, que passa a vida a distribuir pânico, a espalhar o pânico por todo o planeta, dizendo que agora estamos no ponto de ebulição, portanto já estamos todos a ferver, imaginem, com temperaturas de 26, 27 graus em pleno agosto, estamos todos a ferver e portanto está um ponto de não retorno, vamos acabar todos numa fogueira. Que tal pedirem o dinheiro, o IPMA, ao Gugu da ONU, que ele ganha uma quantia que ninguém sabe, mas que é astronómica e da qual também não paga impostos. Além disso, ainda recebe mais uma pensão em Portugal de 7 mil e poucos euros e não abdica dessa pensão. Ora, entretanto, a indústria que distribui 1.000 milhões, estamos sempre a falar do mesmo, porque esta semana foi uma semana pródiga em incêndios e incendiários, continua de vento em popa, subiu para 52 o número de feridos no incêndio de Odmira. Fogo entra em fase de resolução, finalmente há 2 dias. Deixem-me ver o que é que vocês me dizem. Sou voluntário para patrulhar as matas à noite. Muito bem. Mas quero ter autoridade para tratar dos incendiários. Isso é que já sabe que não pode ser, não podemos fazer justiça pelas nossas mãos, mas meu caro não vai precisar de o fazer, nem você nem os seus colegas, porque mal os incendiários saibam e se compenetrem que as matas estão vigiadas na sua terra, na terra de cada um, pode ter firme certeza que não aparece um incendiário à noite para deitar fogo a coisa nenhuma. Eles têm medo. Ok? Têm medo de ser vistos e de ser reconhecidos e de ser capturados. Bem, sabemos que vocês não podem fazer justiça pelas próprias mãos. E muito bem, a justiça é feita pela justiça no Estado de Direito, não pelas próprias mãos, mas podem sempre tentar agarrá-los e, mais do que isso, identificá-los, conhecer as pessoas e fazer queixa no próprio dia ou no dia seguinte. Boa noite, professor Adocha, muito obrigado. Faltou um pouco de vento. Mas quando as temperaturas baixam, diz Jorge Nascimento, e estão mais baixas para a época, também não são alterações brimbáticas ou é só quando sobe? Não, meus caros. Eles arranjaram maneira de, quando as temperaturas baixam, também ser a culpa do homem. Aí dão uma volta, não se percebe bem, mas dizem que as alterações, repare que antes era só aquecimento global, era assim que se falava, ok? Em 1994, 95, quando foi as primeiras reuniões internacionais sobre esta treta, falava-se de aquecimento global. Depois perceberam que não havia aquecimento global nenhum, porque naquela altura era o ciclo solar anterior ao nosso, era o 24º, agora estamos no 23º até, penso eu, que era um ciclo solar baixo, e as temperaturas estavam a baixar. Então apressaram-se a dizer, pá, isto não está a correr bem, então vamos dizer que são alterações, tanto dá para o aquecimento como dá para o arrefecimento. Se a temperatura estiver muito alta, há incêndios, é o aquecimento global, a culpa é do homem. Se entretanto houver tufões, houver furacões, houver marmotos, houver terremotos, houver vulcões, a culpa também é do homem, que, imagine-se, continua a emitir dióxido de carbono para a atmosfera. Os vulcões, pelos vistos, já não emitem dióxido de carbono nenhum. Os incêndios florestais, que emitem 600 milhões de toneladas, como aconteceu no Canadá, isso não interessa nada, porque isso não é contabilizável. Agora, o ser humano, que emite 1/1000 disso, isso sim é que provoca realmente os grandes incêndios. E agora vão ver uma coisa que é realmente maravilhosa, que tem a ver com a resolução da Assembleia da República número 103 de 2023 e que diz o seguinte, que consagra o dia, acho que estou a ler bem, 31 de março como o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Ouviram bem? Visibilidade trans. E recomenda ao Governo que prossiga a sua estratégia relativa à igualdade e à não discriminação das pessoas trans. Portanto, ficou a saber que no dia 31 de março do ano que vem nós vamos ter o Dia das Pessoas Trans e a Assembleia da República recomenda ao Governo que tudo faça para proteger as pessoas trans. Como sabem, ela já tem as operações para mudança de sexo completamente gratuitas. Quem paga somos nós, não são eles. Eles decidem mudar de sexo e quem paga somos nós. Mas se decidirem fazer outra operação estética, aí quem paga são eles, mas se for para mudar de sexo, porque pagamos nós. A mesma coisa relativamente ao aborto, quem paga somos nós, não são as pessoas que o querem fazer. E aqui temos nós, meus caros, nós já fomos um país tão grande e por várias vezes. A Lisnave chegou a ser
a maior doca seca do mundo, não é da Europa, do mundo. Tem aqui na minha página do Facebook, se quiserem perder ou investir um pouco de tempo, a história da Lisnave, que não fui eu que a escrevi, foi uma história partilhada, mas verifiquei que está certa, por Manuel Benninger, a maior doca seca do mundo, que a 23 de julho de 71 era inaugurada a maior doca seca do mundo. Hoje era a doca 13, hoje nada disto existe. Isto foi realmente o nosso emblema durante décadas, mas a verdade é que tudo se perdeu, tudo se destruiu e agora não temos praticamente nada a não ser os taleiros de Viana do Castelo, que se continuassem na posse do Estado também já estavam destruídos, mas que felizmente foram privatizados e portanto estão, parece-me, de vento em popa. Mas já fomos um país tão grande e agora somos tão pequeninos. Como é que é possível? Enfim. Diz o Paulo Ferreira, se estivesse lá a tropa, depois não havia incêndios, isso era um problema para algumas pessoas. Isso é o que eu também digo. Mas não era algumas, era milhares delas. Milhares de pessoas ganham a vida com os incêndios, não são algumas. Temos de nos controlarmos uns aos outros, como no tempo do judaísmo, não é? Os vizinhos controlavam-se uns aos outros, a ver quem é que era o cristão novo, quem não era, quem fazia de contas que era, mas depois não era, e por aí fora. Mas não foi Costa que disse que tinha investido este ano muitos milhões nos incêndios? E pelos vistos está a dar resultado. Se investiu nos incêndios, o investimento está a dar resultado, meu caro Jorge Alberto. Diz o DJ de front, a questão dos incêndios noturnos é saber onde eles estão. Muitas das vezes só se dá conta do incêndio quando mesmo assume uma dimensão considerável, por vezes em diversos lugares. É isso que temos falado e, portanto, a única maneira de evitar isto é sempre a mesma. Vigiar as matas, evitar que os incendiários entrem nas matas à noite. E sabendo que eles até podem entrar, mas depois já não saem, porque vendo-se que se iniciou um incêndio, é fácil de ver à noite, é muito mais fácil do que de dia, não esqueça isso. Uma fogueira à noite vê-se à distância, percebe-se que há ali um incêndio. E, portanto, meus caros, e havendo também pontos mais altos, não tem que estar todos ali à entrada da mata, podem estar alguns em pontos mais altos, um ponto mais alto, por exemplo, da aldeia, a ver um monte que haja ali perto, e aí conseguem ver imediatamente e dão logo o sinal, e se virem uma fogueira a acontecer, podem ter a firme certeza que quem conhecer aquele terreno, aquela orografia, aquela zona, sabe para onde é que esse incendiário vai fugir. Só pode fugir por aquela estrada ou por aquela ou pela outra, e é só comunicar com quem está a vigiar as matas que ele até pode ter entrado, mas, meus caros, ele não vai conseguir sair sem ser visto e sem ser identificado. Ora, aí está. E eles têm medo. Vocês ponham-se no lugar do incendiário. Vocês corriam o risco de ir pôr fogo a uma mata sabendo que essa mata está a ser vigiada? Até pode nem estar, mas basta o receio de que esteja, já ninguém se atreve a ir pôr fogo à mata. E esta dissuasão é muito mais importante do que depois o combate ao incêndio quando ele já existe. Pois esta dissuasão evita que o incêndio comece e, portanto, não há incêndio nenhum. Os incêndios terminam antes de começarem. Ou seja, depois não é preciso bombeiros para apagar incêndios, não é preciso proteção civil para descomandar os bombeiros, não é preciso aquela gente toda a ganhar milhões, aqueles quadros todos, capitães, por aí fora, tudo a ganhar milhões sem saber sequer como é que se combate um incêndio. Depois não é preciso os meios aéreos que nos levam 200 e tal milhões. Depois não é preciso os milhares de canarinhos e daqueles jipes e aquelas brigadas todas da GNR que também nos levam outros milhões. Estão a ver o que se poupava? Poupavam-se 1.000 milhões pelo menos por ano. Só que depois esta gente toda ficava a receber ajudas de custo e os seus ordenados. Como é que seria isto resolvido a seguir? Pois aí é que está, meus caros, aí é que está. Da Lisnave vamos passar para a triste notícia da mulher polícia de 28 anos que ontem morreu em acidente com carro de patrulha em Sacavém. Teresa Roldão conduzia o veículo, acidente fez ainda 3 feridos, uma jovem polícia, uma jovem agente que estava realmente a cumprir o seu dever, a desempenhar a sua função e que por algum azar, que não sabemos quais foram os motivos daquele despiste, mas a verdade é que o carro se despistou, bateu num bloco de cimento e ela perdeu a vida e outro, seu colega, também ficou gravemente ferido. E eu digo que o ministro Carneiro lamenta o ocorrido e envia condolências à família, é verdade, envia, mas não renova a frota de veículos obsoletos, tantos obsoletos, nem sequer paga as reparações de centenas de viaturas que aguardam nas oficinas
a respectiva ordem de reparação. Todos nós conhecemos oficinas onde estão estacionados alguns carros, tanto da PSP como da GNR, porque estão à espera de uma ordem de reparação. Ordem essa que nunca mais vem, e sem ordem de reparação é óbvio que o proprietário da oficina não se mete a reparar o carro. E portanto eles lá ficam meses e meses, alguns deles. As cativações que Medina sem R garante que terminaram, meus caros, essas mesmas cativações não terminaram. E a hipocrisia do sucessor do Cabrita, que é este Carneiro, também nunca mais termina. São realmente hipócritas, choram lágrimas de crocodilo, mas nada fazem para resolver o problema desta jovem, que felizmente, infelizmente para ela, já não tem mais problema nenhum, mas ainda há cá umas dezenas de milhares de agentes que têm problemas e que ela infelizmente já não tem, e que todos os dias arrisca a vida para nos defender a todos nós. Não esqueçam isso. As forças da ordem podem ser o que vocês quiserem, podem ser antipáticas, podem passar multas e nós todos ficamos muito desagradados com isso, mas se passam multas é porque nós não estamos a cumprir, esta é que é a verdade. Eles não passam multas se estiver tudo em condições. Também bem sabemos que, enfim, é muito difícil que todos nós tenhamos tudo em condições, às vezes deixamos, enfim, não olhamos para os pneus do carro e ele já está um bocadinho lambido, e isso é uma coima, enfim, um sinal de stop que está fundido, não demos conta, pode haver uma coima, documentos que nos esquecemos, por exemplo, esquecemos dos documentos, é uma coima, por aí fora. Mas a verdade é que se estivermos tudo em condições não há coimas para ninguém, e nós o que temos que fazer é perder um pouco de tempo para ter a certeza que temos a nossa viatura em condições, e não só. As minhas condolências à família desta jovem polícia que perdeu a vida a trabalhar para garantir a segurança de todos nós. Uma notícia também que nos traz, a mim pelo menos, algum choque, que são estas florestas, vocês não veem esta distância, mas são florestas imensas de painéis solares, amigos. São painéis solares, não são eucaliptos, não são pinheiros, não são azinheiras, não são sobreiros, são painéis solares, e há logo quem diga, deixa estar assim que estes ao menos não ardem, mas é inacreditável substituir florestas por painéis solares, até porque não há energias limpas. Quem vos diz isso engana-vos. Os semicondutores que são necessários para construir os painéis solares, e neste caso são milhares e milhares e milhares deles, estão sediados em 3 ou 4 países no mundo inteiro e nenhum deles é em Portugal. Está bem? O cobalto, acima de tudo, está em África, está na China. Os semicondutores, os metais raros, ou chamadas terras raras também, eles estão todos nas mãos de meia dúzia de países. Alguns deles são pobres, é evidente, mas alguns são muito ricos, como é o caso da China, que tem talvez a maior coleção, a maior cardápio de metais raros, de terras raras que existem, que são precisas para fazer as baterias de lítio, mas também são precisas para construir todos estes painéis que têm que ser de empresas, têm que ser de fábricas, e as fábricas poluem ao produzir os seus produtos, também poluem. E, portanto, para além disso, temos o problema também, que eu fico admirado como é que ninguém fala nisto, o problema da reflexão dos raios solares, pois se nos preocupamos com a reflexão dos raios solares na Terra, nas florestas, nos rios, nos mares, e depois voltam a refletir, há uma incidência, há uma reflexão, e depois isso fica ali naquilo que eles chamam o efeito estufa. Então, se em vez de ser uma floresta ou terra simples, se forem estes milhões de espelhos, ok, que são a constituição destes painéis solares, então, nesse caso dos painéis solares, a reflexão não é muito maior? Então, o efeito de estufa a existir não será muito maior se tivermos florestas, digo florestas entre aspas, obviamente, se tivermos milhares de quilómetros quadrados de painéis solares, em vez de termos toda essa área normal, natural, com floresta, ou mesmo que fosse só com terra. Então, os painéis solares, na sua constituição de vidro, não refletem muito mais os raios solares do que a própria terra, ou a água dos mares, dos oceanos ou dos rios? Pois, mas ninguém fala nisso. Muito bem, Ventura diz que fogos vão parar quando não houver um incendiário em liberdade. É o que eu ando a dizer há 30 anos. Finalmente temos um partido, que é o meu, que se preocupa com isto e que também me dá razão.
Este partido é novo, tem 4 anos, pronuncia-se agora pela primeira vez sobre os incêndios. É natural, é um partido que há 4 anos não existia sequer. Pois, mas há outros partidos que têm 50 anos, como o caso do Partido Socialista, outros têm 49, como o caso do PSD, por aí, e eu nunca ouvi falar ninguém, nem do PS, nem do PSD, como ouço falar André Ventura do Chega. Tiveram 50 anos para dizer aquilo que eu ando a dizer há 30 e tal, que os fogos são postos pelos incendiários. Nunca ouvi ninguém do PSD dizer isto, nunca ouvi ninguém do PS dizer isto, e são partidos que têm quase, e até o PS tem mais, 50 anos de vida. Pois Ventura já o disse. Uma luta de 30 anos a minha que começo a ver recompensada. Das causas naturais, que era assim que se dizia, nas décadas de 90 e 2000, até às alterações climáticas nas últimas 2 décadas, alterações climáticas entre aspas, durante as últimas 2 décadas, digo eu, finalmente toda a gente já percebeu que se trata, e sempre se tratou, não é só agora, quase exclusivamente de fogo posto. Aqui temos Ventura a pôr o dedo na ferida, coisa que eu não vejo mais nenhum político português a fazer. E vamos acabar com a notícia que felizmente foi apenas um grande susto e que aconteceu ontem em Viseu, na inauguração da Feira de São Mateus, pois este divertimento, ou esta diversão, esta máquina, que se chama Monster, ela avariou e ficaram 7 pessoas a uma altura, algumas delas superiores a 30 metros, portanto a 10 andares mais ou menos, a 10 andares num prédio de 10 andares. Bom, conseguiu-se resolver, em 3 horas conseguiu-se resolver, e eu quero-vos dizer a mesma coisa que aqui está em cima e vou ler, que é para não dizer o que não quero e não me esquecer de dizer nada, que é o seguinte: avarias acontecem, meus caros, é verdade, não devem ser aproveitadas para criticar o que tem muitas razões para ser criticado. E o que é isso? É a Viseu Marca. A Viseu Marca tem pautado a sua atuação ao longo do tempo por muitos e variados escândalos. Falo apenas do último, que queriam ir buscar 5% a cada empresário que tem os divertimentos na Feira de São Mateus e para os terem lá tem que pagar as taxas que lhes são exigidas. Para além disso, a Viseu Marca queria que as pessoas que entrassem nestes divertimentos e também no resto, todos os pagamentos que fossem feitos lá dentro, teriam que ser com um cartão de crédito, um cartão próprio, que seria carregado, onde eles iam buscar, penso que, 5% de todas as transações. Bom, dizem que para sanear o buraco financeiro da Viseu Marca. Eu não sei se é verdade, se é mentira, digo já isto, isso é o que eu ouço nas redes sociais e leio, não vou pronunciar sobre isso, não sei se a Viseu Marca tem ou não tem prejuízo, o que sei é que tem, enfim, criado algumas situações muito peculiares, para não dizer outra coisa, e que deixam muito a desejar e muitas interrogações no ar. Mas, repito, neste caso, apesar da Viseu Marca ter pautado a sua atuação ao longo do tempo por muitos e variados escândalos, não se lhe pode atribuir, neste caso, reparem bem, a culpa por uma avaria que uma diversão privada e homologada possa apresentar. Eu sei particularmente mais algumas coisas que não estão na comunicação social, sei que esta máquina é muito recente, tem apenas um mês na posse do proprietário, que é uma máquina homologada, é uma máquina como acho que não há nenhuma em Portugal, é a primeira, penso eu, foi isso que me foi dito, pelo menos por quem percebe do assunto, uma máquina que custa centenas de milhares de euros e que, por algum motivo que não se sabe ainda, terá variado e avariou numa posição em que é impossível andar nem para trás nem para a frente. Tiveram que subir através das autoescadas lá para cima, os bombeiros, e com uma bateria própria, abrir manualmente as proteções dos passageiros ou das pessoas que estavam a divertir, que ficam automaticamente presas, obviamente para não caírem. Aquilo anda a uma velocidade brutal, o corpo humano atinge vários Gs, portanto a aceleração da gravidade, como sabem, e portanto aquilo tem que estar muito preso, não eram disparados. Ora, aquilo por uma questão de segurança, o sistema de proteção, ele bloqueia. E ninguém consegue sair. Fica bloqueado em cima, ou fica bloqueado em baixo, ou ambos, não sei. Mas certo é que eles não conseguem sair lá, justamente porque, imaginem, podia aquilo avariar e as pessoas ficarem de cabeça para baixo e cairiam. Portanto, para que isso não aconteça, quando há uma avaria qualquer, seja qual for, a máquina bloqueia, e aliás já vem bloqueada desde o início da corrida, da viagem, fica bloqueado e não há maneira de os tirar de lá. Então tem que ir uma bateria
manual, autónoma, bateria especial, em que, através lá de um código qualquer ou de uma manobra que eles conseguem fazer, aquilo vai abrindo manualmente, um por um, com toda a segurança e garantia de que a pessoa não cai cá abaixo, como é óbvio. Pois isso foi feito, demorou 3 horas, e eu digo que realmente a Visão Marca não tem culpa disto, poderá ter culpa de muitas outras coisas, da fama não se livra, mas disto realmente não tem culpa. Já ouvi o vídeo espanhol de uma avioneta de etanol que provoca incêndios instantâneos. Bom, mas isso é contra fogo. Também se viu agora à vista de todos, não é? Ninguém ia fazer isto à vista de todos. Viu-se agora nos grandes incêndios do Canadá, helicópteros lançarem fogo para fazerem aquilo que nós chamamos uma barreira, para fazer um contrafogo. Atenção que isso são mesmo os próprios que fazem isto. Bom, por que razão não aumentam as penas sobre os incendiários? Meu caro, apanham um incendiário em cada 100 ou se calhar em cada 1000, portanto não adianta nada aumentar as penas, a probabilidade de um incendiário ser apanhado é mínima, isso era se fossem todos apanhados, não é? Se fossem todos apanhados eles também não punham o fogo, mas como digo, muito pouca gente é apanhada e portanto não é para aumentarem as penas que o vizinho do lado não vai arriscar também. As matas é que têm que ser vigiadas e tudo o que não for isto não funciona. Não me venham cá com coisas, limpar as matas, limpar os acessos, limpar tudo isso, para já não limpam. E mesmo que estivessem limpos, quando o fogo vem com frentes de quilómetros, meus caros, não são os aceiros, não são os 50 metros que fazem travar um fogo. Eu já vi projeções de centenas de metros e não se pode limpar centenas de metros, não é? Então ficávamos sem a floresta. Portanto, não, isso não existe. O que existe mesmo é vigiar as matas para evitar que os incendiários coloquem o fogo e mais nada. Se o Costa deu milhões aos amigos do costume, o negócio dos fogos é um lobby muito forte, pois não sabemos o que é que ele deu, mas com certeza é que ele não deu dinheiro aos incendiários. O que ele dá dinheiro é ao dispositivo de combate aos incêndios. Vejam se percebem isto. O dispositivo de combate aos incêndios é que tem todo o interesse em que haja incêndios. Como os médicos têm todo o interesse em que haja doentes. Se não houver doentes, não é preciso médicos. Se ninguém morresse, não precisava de haver cangalheiros nem empresas funerárias. Todos nós percebemos isso. Se as máquinas não avariassem, não era preciso que houvesse profissionais de reparação. Portanto, as coisas existem porque também existe o que está a montante. E basicamente, neste caso é fácil. É fácil, como já vos disse milhares de vezes, é fácil diminuir quase para zero, não digo que seja para zero, mas quase para zero o número de incêndios e, acima de tudo, a área ardida. Só que isso lá está, meus caros. Isto faz-se num ano e no ano seguinte já ninguém contrata aviões, já não temos 30 mil tipos de prevenção da proteção civil, já não temos nada disso e, portanto, os 1.000 milhões que são distribuídos para essa gente toda, chapéu, caput, e ninguém está de acordo com isso. Ninguém está de acordo em não receber o belo que está habituado a receber todos os anos por esta altura, pela altura da época balnear dos incêndios. Meus caros, 1h03, muito obrigado pela vossa atenção, ficamos por aqui e amanhã cá nos encontraremos a esta hora ou semelhante. Muito obrigado por tudo e até amanhã, se Deus quiser.